Certa para você, 7h13. E olha só, mais de 100 milhões de americanos já votaram com antecedência lá nos Estados Unidos, o que é um recorde. Lojas e Casa Branca usaram tapumes, temendo o confronto entre eleitores, e daqui a pouquinho as primeiras urnas americanas começam a ser fechadas e, enfim, começa a tão aguardada apuração nos Estados Unidos. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o advogado mineiro Francisco Vicrota, especialista em vistos de trabalho tipo EB, credenciado pela OAB, que atua em Miami. Boa noite, doutor Francisco. Obrigado por nos atender aqui no Super N, segunda edição. Sete horas e 14 minutos, nós estamos com um convidado que está em Miami. Estamos aguardando a conexão dele. Vocês já viram aí pela nossa live que a imagem dele está muito boa, né? Já conseguimos vê-lo, mas parece que não tivemos o retorno do áudio, mas estamos aguardando e nós vamos conversar aí. Ele falando da perspectiva, da visão dele como brasileiro, trazendo as informações aqui para o Brasil. Agora sim, conexão ok. Doutor Francisco já nos ouve. Francisco Vicrota, boa noite para o senhor. Boa noite, Léo. Como vai? Um prazer falar com vocês. Ouço sim. Obrigado. A gente agradece muito a sua participação aqui na Rádio Super, na 91.7. Aqui no Brasil, 7h15 neste momento. Aí em Miami é 1 hora menos, doutor? Agora 2, a gente acabou de regressar um pouquinho pelo horário de verão. Aqui, o finalzinho de tarde, 5h10, esperando aí mais 2 horas para a gente ter o término das eleições dos Estados Unidos. E como que tá o clima aí em Miami, viu, doutor? Porque o que mais te chamou a atenção nesse dia de votação? Então, a gente conseguiu perceber e a gente teve um momento de tensão, apreensão, mas pouca ação, né? A gente vê aí um pouco de apreensão nas questões políticas, questões econômicas e questões sociais, apreensão um pouco sobre as questões de movimentos sociais nas ruas, alguns comércios em grandes cidades, colocando os tapumes, como você mesmo falou, a própria Casa Branca tomando medidas adicionais, mas a votação em si tranquila. Alguns estados tiveram algumas filas, mas como você mesmo mencionou, tivemos um recorde de votação prévia. O sistema eleitoral americano um pouquinho diferente do brasileiro, né? A gente tem uma possibilidade de votação prévia por correio ou não, até então tranquilo, aguardando para ver o que vem após aí o término do prazo das eleições. Doutor, você é de onde aqui em Minas Gerais? Eu sou natural de Belo Horizonte, mineiro, criado na capital. Ah, bacana demais. A imprensa aqui no Brasil muito tem falado sobre uma certa tensão entre os americanos. Parece que alguns milhares, inclusive, até querem folga nessa quarta-feira para poderem acompanhar com calma a apuração, as primeiras urnas que vão ser apuradas. O senhor consegue perceber essa tensão mesmo, esse possível estresse que tem sido alarmado, ou tem um pouco de exagero nisso daí? Qual que é a sua percepção? Politicamente, o mundo inteiro hoje vive de extremos praticamente, né? As grandes potências, e o Brasil também não é muito diferente nesse aspecto, a gente começa a enxergar uma polarização muito grande dentro das questões políticas. Os Estados Unidos não existe, sim, uma polarização muito grande, como a gente mencionou, essas tensões aí de sociais, algumas pessoas apreensivas, principalmente para saber o que vai acontecer, e dependendo do ganhador da eleição, os movimentos podem tomar uma direção ou tomar outra. A gente enxerga, assim, essa polarização muito. Acho que pessoas batendo no recorde da votação expressa essa participação popular, né, num processo democrático, e não diferente consegue enxergar hoje em tendências políticas. Certo, nós estamos conversando com o doutor Francisco Vicrota, especializado em vistos de trabalho tipo EB, credenciado pela OAB, e ele que está
conversando conosco aqui no Super N segunda edição, diretamente de Miami. Doutor, e como que você vê essa campanha eleitoral? Porque tem sido uma campanha eleitoral histórica, né? Donald Trump, ele tem um discurso muito forte, mas ao mesmo tempo em que ele faz comícios, assim, inclusive até criticando alguns estados. Por exemplo, ele teve em Michigan hoje, por exemplo, ontem à noite, melhor dizendo, e aí ele fazendo declarações que, se ele perder, ele vai sugerir que as fábricas japonesas deixem o estado, ele não volta lá nunca mais. Esse discurso radical, ao mesmo tempo, é aclamado pelos próprios eleitores dele. E o Joe Biden consegue ganhar um espaço aí por causa da combate à pandemia de coronavírus, os Estados Unidos com mais de 230 mil mortos. Essa divisão afeta o seu trabalho aí também nos Estados Unidos? A gente consegue perceber dentro dessa polarização extrema política os impactos tanto na questão social como na questão econômica, né? Essa posição um pouco mais firme, né, e opositora entre eles, um tendendo a ir aos extremos, né? Nós vamos expulsar, nós vamos fechar, nós vamos fazer isso, e por outro lado uma tendência mais aberta da economia, são características políticas, né? A economia americana é uma economia forte, ela se mantém forte, não é à toa que todos hoje provavelmente estão no mundo inteiro prestando atenção nas eleições que ocorrem aqui. Ela provavelmente não vai deixar de ser uma forte no mundo. Existem sim interferências, não só para mim, né, na questão do meu escritório, dentro dessa consultoria internacional, auxiliando brasileiros e outras pessoas a desenvolver seus negócios ou mudar para os Estados Unidos, mas eu acho que para a economia como um todo, a indústria, o comércio, todo mundo está sentindo, não só política, mas também muito pela questão do coronavírus, que vem afetando todas as economias praticamente no mundo, né? Todo mundo hoje está apreensivo. Estados Unidos não só bate recorde com a eleição hoje, mas também bate um recorde de pessoas contaminadas em seu segundo ciclo aí do coronavírus. Então, certamente, a gente tem um impacto econômico, sim, diversificado. Com relação às tendências políticas, ambos candidatos têm características favoráveis e desfavoráveis aos processos migratórios. A imigração nos Estados Unidos, eu costumo fazer um paralelo, ela está analogamente para a política, assim como a seca está as nossas eleições no Brasil, né? Ela é um assunto que não morre, ela favorece os dois lados, os lados se utilizam dessa perspectiva imigratória para poder angariar votos. Então, eu acredito que continua um cenário de desenvolvimento, enfrentando as dificuldades que todos nós estamos enfrentando aí em todas as áreas da indústria, do comércio, até na vida pessoal de muitos, né? Doutor Francisco, a expectativa é grande também para a eleição de um Congresso forte, né? Sim, as eleições americanas, elas se diferenciam muito até os cargos que são eleitos nos Estados Unidos são muito diferentes, né? Hoje, mais cedo, eu estava comentando com alguns colegas a diferença até da cédula de votação. Uma cédula de votação de 3 páginas gigantes, as pessoas não só votam no presidente ou em outros, mas também em comissionários, xerifes dos condados, participação até mesmo em emendas constitucionais propostas. Existem uma série, e dentro disso também a gente tem uma construção aí de um cenário, um aspecto político abrangente muito forte, umas disputas muito grandes de poderes. Nós vivemos isso agora há pouco na questão da indicação da nova membra da Suprema Corte, né? Um ponto muito importante para as questões políticas. A Suprema Corte, um pouco diferente do contexto brasileiro, ela faz lei nos Estados Unidos. Dentro do sistema jurídico deles, e tem uma importância muito grande, não só em termos de Congresso, mas a gente pega um paradoxo, sim, existe essa disputa aí no Congresso, mas a gente vê que essa questão política ela é bem mais abrangente. Doutor, e agora falando sobre os vistos, nós estamos conversando com o advogado mineiro que mora em Miami, Francisco Vicrota, e que trabalha especializado aí em vistos. A eleição do próximo presidente dos Estados Unidos, ela pode dificultar os vistos de trabalho para o país? A gente percebe que ambas as políticas, os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? Sempre foi, é um país constituído por imigrantes, cresceu com imigrantes e sempre valorizou muito a mão de obra imigratória. E essa tendência não deve mudar muito. O que a gente enxerga hoje, a gente observa, no atual governo, houve uma política muito grande até então
de repreensão imigratória ilegal. E esse impacto dessa repreensão imigratória ilegal também causou uma certa morosidade e alguns outros impactos na imigração legalizada, né, formal, pelo caminho correto, tanto nos aspectos familiares, nos aspectos profissionais e muito mais na questão do aspecto de exílio político, né, as pessoas que buscam, a gente chama de imigração humanitária. A gente percebe que existe uma diferença de plataformas políticas para ambos os candidatos, né? Mas na questão de imigração qualificada, vamos dizer, uma imigração familiar ou na questão de uma imigração profissional, a gente vê boas tendências em ambos os governos. Talvez um pouco na imigração humanitária, no atual governo a gente enxerga um pouco mais de dificuldade. Uma proposta do candidato Biden é de regularizar uma série de pessoas dentro do país, inclusive exilados políticos, solicitantes, e fazer uma estruturação, uma nova reforma nos 100 primeiros dias dele, que é uma reforma promissora para uma população de imigrantes que existe dentro dos Estados Unidos. Certo. Doutor, e falando em relação agora politicamente também, até em relação ao comando do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita aí que vencendo o candidato democrata pode mudar muito as relações comerciais, até essas mesmo migratórias entre Brasil e Estados Unidos? Léo, os Estados Unidos, ele observa o Brasil, sempre observou o Brasil como um parceiro estratégico, tanto economicamente quanto em termos geográficos, né? A gente acredita que não deve haver um impedimento, pelo contrário, o próprio candidato Biden disse no debate político a sua intenção de parceria em termos de proteção da Amazônia ou algo assim com o governo, o que indica uma abertura, né, das portas e não um fechamento de portas de conversa com o próprio governo no Brasil. Por outro lado, o atual governo Trump, há poucos dias, fechou novos tratados e novos acordos com o Brasil, estimulando o comércio e a parceria entre os dois países. Eu acho que, passada essa instabilidade que a gente vive hoje do cenário econômico, talvez um pouco melhor com uma condição de melhora nas estatísticas do coronavírus e nos tratamentos, né, ou futuras vacinas, eu acredito que essas relações entre os países, tanto para um governo quanto para outro, deve se estender, sem sombra de dúvidas, de formas diferentes talvez, mas elas devem se estender. Certo. 7h25 aqui no Brasil, 5h25 lá em Miami. Quero muito agradecer o advogado Francisco Vicrota pela sua participação aqui no Super N segunda edição, trazendo aí a visão própria dele, também como especialista em vistos das eleições americanas, ele que está em Miami. Doutor Francisco, muito obrigado pela sua disponibilidade de nos atender aqui. Olha, é um prazer, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder falar aí com a turma da minha terra natal. Eu fico por aqui desejando um grande abraço para vocês e um sucesso aí. Certo, muito obrigado, agradecemos também. Olha, tendo notícias, novidades aí em relação aos brasileiros nos Estados Unidos, pode entrar em contato conosco que a gente refaz mais uma vez essa conexão aqui, sem dúvida. Obrigado mesmo. Vai ser um prazer. Fiquem bem, viu? Um grande abraço. Até mais. 7h26.